Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja plenamente revelada a tua graça e este apostolado. Que o teu Espírito Santo deixe claro em nossas mentes o seu propósito e o seu querer, o seu objetivo em nossas vidas. Manifesta a tua glória, revelando-nos a tua palavra, e que prevaleça o teu propósito em nossas vidas, para a tua glória, em nome de Jesus. Digam pela fé, amém? Amém. E palmas ao Rei dos Reis. Abençoados, quem não tem ainda a revista O Mover, adquira depois na livraria. Qual o propósito dessa revista? Entregar para um irmão que ainda não conhece a graça. Ah, tem um irmão daquela igreja, tem um parente, tem um amigo, tem um vizinho, eu não sei quem. Então, alguém que ainda não conhece a graça, esse é o propósito da nossa revista trimestral. A próxima só em dezembro. Então, Deus colocou alguém no seu coração. Ah, tem um irmão lá perto de casa, no meu bairro, ou na família, uma irmã, não sei. Então, quem Deus pôs no seu coração, você entrega a revista para a pessoa. Não precisa você pregar, você só entrega. E fala assim, ó, Deus mandou te entregar isso. Então você entrega para quem Deus pôs no seu coração. Essa revista desse trimestre fala sobre a soberania de Deus. É simples. Você só entrega para a pessoa e o Espírito Santo vai dar o entendimento. Amém? Então, esse é o propósito. Fazer conhecida a graça de Deus. Para quem ainda não conhece. E quantas pessoas você conhece que não conhece a graça ainda? Então, passa na livraria, adquire uma, duas, três, quatro, cinco, não sei quantas. Amanhã já vai 10 para o Rio de Janeiro, 10 para outra cidade. Então, já tem muitas pessoas pedindo. Já foi para Brasília, Rio Grande do Sul. Adquira a sua revista lá na livraria. Por favor, Jaque. E entregue depois para quem Deus colocar no seu coração. Amém? Abençoados, o apostolado dessa noite será muito esclarecedor. Eu tenho certeza que muitas coisas vão ficar claras sem você perguntar. Na verdade, há um mistério em servir a Deus. Não estou falando de vir na igreja. Não estou falando de congregar. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é o que eu vou falar agora. De servir a Deus. Jaque, qual o tema, por favor? Os benefícios, quiser aumentar a letra, eu te agradeço. Se conseguir, põe duas linhas. Pode aumentar a letra, o tamanho. Não sei que número que está aí. Os benefícios de servir a Deus. Há benefícios, recompensas para quem serve a Deus. Diga comigo, há benefícios. Eu coloco o D, separo o D para baixo, aí fica os benefícios em cima. Coloco aí isso. Diga, há benefícios em servir a Deus. Diga, há uma recompensa para quem serve a Deus. Agora vamos deixar uma coisa clara. Servir a Deus não é vir na igreja. Não é congregar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Louvar a Deus não é servir a Deus. Adorar a Deus não é servir a Deus. Então você vem, você congrega, você louva, você adora,
Mas isso ainda não é servir a Deus. Está entendendo até aí? Há benefícios em servir a Deus. Há uma recompensa para quem serve a Deus, mas você tem que entender que cantar para Ele não é servir Ele. Você está oferecendo a Ele um cântico. E glória a Deus se você faz isso. Se você adora a Deus, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Louvar a Deus, adorar a Deus, congregar, ler a Bíblia, estudar, isso não é servir a Deus. Servir a Deus é algo totalmente diferente e eu vim te explicar o que é servir a Deus e por consequência você vai entender que há benefícios, recompensas em servir a Deus. Quem está me entendendo até aqui, por favor, hein? Você está me entendendo? Então diga, há benefícios, há recompensas para quem serve a Deus. Não tem nada a ver com cantar a Deus. Eu te exalto. Não tem nada a ver com cantar afinado. Não tem nada a ver com cantar para Deus, adorar, falar em línguas. Não tem nada a ver com servir a Deus. Me dá um sinal se você está entendendo até aqui. Porque uma coisa é uma coisa. Louvar a Deus é uma coisa. Adorar a Deus é uma coisa. Não tem nada a ver com servir a Deus. O que eu estou querendo dizer? Que é possível que haja pessoas que cantam, que louvam e que não servem a Deus. Ah, mas eu pensei que eu já estava servindo a Deus. Fazendo o quê? Cantando para Ele? Não. Louvando a Ele? Não. Adorando a Ele de todo o meu coração? É verdade, você está adorando a Deus, mas não está servindo a Deus. É bom você escrever isso. Servir a Deus é fazer algo para Deus, que não é cantar nem louvar. Isso você está oferecendo para Ele. Não está fazendo algo por Ele. Para Ele, louvar e cantar, não tem nada a ver com servir a Deus. Eu vim te ensinar isso hoje. Amém? Gosto muito de Mateus capítulo 20, por favor. Mateus capítulo 20. Mateus 20, por favor. Gosto muito de Mateus 20, que eu penso que é um texto que Jesus deixou muito claro o que é servir a Deus. Os benefícios de servir a Deus. Lembra que não tem nada a ver com cantar a Deus, hein? Eu ofereci um cântico para Deus. Glória a Deus por sua vida. Ah, eu adorei a Deus. Glória a Deus por sua vida. Você adorou a Deus. Ah, eu fui cheio de Espírito Santo, falei em línguas. Glória a Deus pela sua vida, mas não tem nada a ver com servir a Deus. Está claro aí? Tem nada a ver com servir a Deus. Em Mateus 20, Jesus deixou claro o que é servir a Deus. Você vai ver que aqui não tem nada a ver com louvar, com adorar, com cantar, com falar em línguas. Não tem nada a ver. Mateus capítulo 20, quem já achou, diga amém. Versículo 1 em diante. Gosto muito de Mateus 20. Eu penso que é o texto que deixa mais claro o que é servir a Deus. Mateus 20, verso 1. Jesus disse: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar pessoas que trabalhem para ele. Que façam algo para ele, ou seja, trabalhadores. Para a sua vinha. O reino dos céus é semelhante a um pai, sublinha aí, ó, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores, sublinha aí, trabalhadores, para a sua, sublinha aí, vinha. 3 coisas diferentes. 3 coisas diferentes. O pai de família, os trabalhadores e a vinha do pai de família, que se refere a Deus. Está claro ou não está claro? E os trabalhadores, que se refere àqueles que servem a Deus. Está claro ou não está claro? E a vinha, que se refere ao reino de Deus. Está claro ou não está claro? Verso 2. Mateus 20, verso 2. E tendo combinado, tendo acordado, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, sublinha aí, ó, mandou-os para a sua vinha. Bom, eu acho que você vai entender que ninguém vai contratar alguém para não fazer nada. Amém?
Tanto é que o verso 1 diz que ele foi atrás de trabalhadores, pessoas que trabalhem, pessoas que façam algo. Diga comigo, trabalhar é fazer algo. Pastor, eu tinha um sapato e eu vendi esse sapato por R$100. Eu comprei 3 sapatos por R$80. Eu tinha um sapato, agora estou com 3, eu vendi por 100, sobrou 20. E eu vendi esses 3 sapatos, e eu fiz 6 sapatos, e me sobrou assim. Então parece que você está trabalhando. Isso é trabalhar. Trabalhar é fazer alguma coisa que te gere renda, que te traga benefício. E qual a ideia que Jesus está passando? O pai de família se refere a Deus. A vinha é o próprio reino de Deus. E os trabalhadores são aqueles que vão para a vinha fazer algo, trabalhar. O nome já fala. Mateus 20, versículo 3. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Talvez até dentro da igreja. Já falei, vai. Talvez até dentro da igreja. Desocupado quer dizer, sem fazer nada. Eu tenho que falar. Ah, mas eu já não estou congregando aqui. Irmão, uma coisa é uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está entendendo aí, irmão? Você não pode pensar que vir na igreja é trabalhar para Deus. Porque não é. Você não pode pensar que cantar, que louvar, que adorar a Deus é trabalhar para Deus. Porque não é. Você está entendendo? Trabalhar é fazer algo. Logo, trabalhar para Deus é fazer algo para Deus. Mas eu não estou cantando para... Não é isso que eu estou falando. Mas eu não estou louvando, eu não estou me enchendo do Espírito Santo. Não, isso não tem nada a ver com servir a Deus. Você tem que entender isso. Que ser cheio do Espírito Santo não é servir a Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem sim. Enchei-vos do Espírito, claro que tem. Mas eu quero que você entenda que ser cheio ou se encher do Espírito, falar em línguas e receber... Isso não é servir a Deus. Estão entendendo? Você vai ver o que é servir a Deus. De modo que entendendo o que é servir a Deus e servindo-o, haverá benefícios. Não vou falar para você. Para os que o servirem. Eu sirvo a Deus há 30 anos. Eu não falei que eu estou congregando há 30 anos. Ainda que eu esteja. Eu não falei que eu estou cantando louvores a Deus há 30 anos, ainda que eu esteja. E hoje mesmo eu fiz. Eu estou dizendo que eu sirvo a Deus há 30 anos. Você está entendendo? Eu sirvo a Deus há 30 anos e você vai entender o que é servir a Deus. E eu tenho recebido benefícios, recompensas. Porque eu sou melhor que alguém? Não. Jesus disse, digno é o trabalhador do seu salário. Ele não falou isso? Então, se digno é o trabalhador do seu salário, análise sintática, de trás para frente. Se digno é o trabalhador do seu salário, logo o salário vai chegar para aquele que trabalha. Digno é o trabalhador do seu salário. Aquele que trabalha vai ter o seu salário. E o que não trabalha? Não vai ter o salário. Isso na vida humana e terrena é assim. Lembra de uma pessoa que não trabalha, ou seja, não faz nada. O que é não trabalhar? É não fazer nada. O que é trabalhar? É fazer alguma coisa que ele seja beneficiado pelo que ele fez. Ah, eu carpi um quintal, ganhei R$500. Oh, eu engraxei um sapato, ganhei R$50. Então você está sendo beneficiado. Eu lavei um carro, ganhei 50. Você está sendo beneficiado. Verbo, eu lavei, eu fiz, eu carpi, eu cortei, eu pintei. É o verbo, atitude. Você está fazendo alguma coisa que te gere alguma coisa. Isso é trabalhar. Quem não faz nada não vai ser beneficiado. Consegue entender isso?
Isso é na vida humana, terrena e carnal e também na vida espiritual. Por favor, quem está entendendo? O Espírito Santo está mandando falar. Quando ele intervém e manda eu falar, ele manda eu parar. A explicação que ele me deu para dar para vocês, ele manda eu parar e quer falar algo. É bom você escrever, hein? Ele mandou parar minha pregação para falar o que ele quer que eu fale. Isso é intervenção divina. Os crentes têm um problema. O que eu falei? Logo você deve querer saber qual. Não é? São preguiçosos. Os crentes, generalizando, eles pensam que porque eles creem em Deus e vêm na igreja, as coisas vão acontecer do nada sem ele trabalhar, sem ele se capacitar para ser um médico, um dentista, um arquiteto, um engenheiro. Como é que você vai... Ah, mas eu estou ganhando R$500 por mês. Mas se você for um preguiçoso, vai morrer ganhando R$500. É, mas aquele lá, olha o carrão que ele tem, olha a casa que ele comprou. É, mas você vê que ele acorda às 4h30 da manhã, ele é capacitado, ele estudou, ele fez faculdade, ele arrumou um bom emprego, ele foi progredindo. Tá me entendendo o que eu tô falando? Geralmente o crente é preguiçoso. Até existe o crente 6 horas, que é o crente que pede, só vive pedindo oração. 6 horas por mim aí, 6 horas por mim lá, tá? 6 horas por mim. Presta atenção, Deus está mandando falar aqui. Presta atenção. Já mudou, ele está mandando falar outra coisa. Presta atenção. Não dê desculpas para Deus. O que eu falei? Não dê desculpas para Deus. Eu também não dá para ir porque eu estou doente. Como é que eu vou? Eu estou doente. Aí eu estou com uma dor de cabeça hoje. Aí eu estou... E o homem que era paralítico, como é que ele foi? Como é que o homem que era paralítico foi até Jesus? Quem entendeu? E o cego? Como é que ele foi até Jesus? Se ele era cego, não vê o caminho, não sabe que rumo que é, como é que ele foi até Jesus? Foi. E o paralítico que era paralítico que não andava, como que ele foi até Jesus? Deu um jeito. Ô Zé, ô João, já são 2. Cadê o Renato em 3? O Carlão está aí, 4. O que você está precisando? Não, preciso que você me leve até Jesus, porque você vê que eu sou paralítico, eu não consigo andar, e eu sei que Ele cura, eu sei, vocês conseguem me levar lá. O homem se virou e foi até Jesus, e foi beneficiado. Você tem que entender isso. O que o Espírito Santo está falando aqui é que ninguém vai servir a Deus em vão. O que eu falei? É o que o Espírito Santo vai falar em Mateus 20. Que quem for para a vinha e trabalhar será beneficiado por Deus. Resumindo, é isso que ele vai falar. Quem for para a vinha não é a igreja, hein? Verso 1. O reino dos céus é semelhante, é comparado. Você não pode pensar, talvez pensou por muito tempo, você não pode pensar que cantar é servir a Deus, que louvar é servir a Deus, que adorar é servir a Deus, porque não é servir a Deus. Servir a Deus é outra coisa. Servir a Deus é trabalhar na sua vinha. Você pode estar na vinha louvando a Deus e não trabalhando, não servindo a Ele. Você pode estar na vinha adorando a Deus e não está servindo a Ele. Há benefícios para quem serve a Deus. Há recompensas para quem serve a Deus. E Jesus fez questão de deixar isso claro. Na minha mente está claro. De novo eu digo, faz 30... O Gilson me conhece de nascença. Dá um sinal, Gilson. O Gilson, para quem não sabe, me conhece de criança, não é, Gilson? Fomos criados juntos. Você numa vila ou em outra, mas fomos criados juntos. Eu vi o Gilson criança, ele me viu criança. Por 30 anos eu sirvo a Deus. De novo o Espírito Santo manda eu falar.
eu não disse que faz 30 anos que eu canto para Deus, que eu louvo a Deus. Não, não, não. Eu já entendi que eu não posso só ficar cantando, louvando, tocando, adorando. Eu não posso, porque eu preciso ser beneficiado. Então eu preciso fazer alguma coisa por Ele, para Ele. Eu não posso ficar aqui, ou na minha casa, ou em algum lugar, só cantando, só louvando a Ele. Eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa para Ele. Eu tenho que trabalhar para Ele, para quê? Para que eu seja beneficiado. Porque se eu ficar cantando para Ele, louvando a Ele, eu não vou ganhar nada. Mas se eu trabalhar para Ele, Ele vai me recompensar. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? É isso que eu estou falando. Pastor, nesses 30 anos você não canta para Deus? Acabei de fazer isso. E vou continuar fazendo até o fim da minha vida. Salmo 138. Por toda a minha vida cantarei louvores. Então, enquanto eu viver, eu vou louvar a Deus. Isso é uma coisa. Enquanto eu estiver vivo, força, eu vou tocar, eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou adorar, mas isso sou eu. Mas eu já entendi, Senhor, que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trabalhar para o Senhor. Imagina um chefe. Mateus 20, verso 1 e 2. Imagina um chefe que contratou você para trabalhar na empresa dele. Aí você vai na segunda-feira, vai para a empresa. Ao invés de trabalhar, você fica na sala do chefe. Oh chefe maravilhoso. Oh, aleluia, esse chefe é tão lindo. Oh, meu chefinho. Já é meio-dia, você não fez nada ainda. Pegou, né, pastorina? Você entendeu, né? Está na sala do chefe, está lá. Ô chefe, como eu te adoro. Eu te adoro, chefe, lindo, maravilhoso. Já 5 da tarde você não fez nada. Não mexeu um papel. Mas ficou cantando e louvando o chefe. Ele vai te mandar embora logo. Ele não vai aguentar 3 dias. Só quem entendeu. Porque isso não é trabalhar. Ficou claro agora? Você tem que entender. Você... se quer ser ou receber benefícios e recompensas de Deus, você tem que fazer alguma coisa para Ele. Você tem que trabalhar para Ele. O Espírito Santo manda falar de novo. Você não pode entrar na sala do chefe e ficar, ô chefe, bom dia, hein? Bom dia. Bom dia, chefe. Bom dia. Bom, mas eu já não falei bom dia. O chefe vai ficar com o saco cheio de você. Você vai ficar na sala dele o dia inteiro falando só bom dia? Não, pastor, 12:01 eu falo boa tarde. Ele vai falar, boa tarde. Boa tarde, chefinho. Boa tarde. Boa tarde, eu já falei boa tarde. E o tempo passou de manhã, passou de tarde, você vai embora e não fez nada. Não produziu nada, não trabalhou para o chefe. Como é que ele vai te pagar? Quem entendeu? Por isso que eu disse que não basta louvar, cantar e adorar, porque isso não é servir a Deus. É lindo louvar, eu amo. Tocar, o dom que Ele me deu, eu amo, eu adoro. Mas isso não é servir a Deus. Eu preciso trabalhar na vinha dEle. Eu não posso só vir, ou de quarta ou de domingo, ou ficar o dia inteiro aqui na sala do chefe e só cantando e louvando para o chefe. Eu não posso. Eu tenho que trabalhar para que Ele me recompense. Talvez o Espírito Santo vai te responder por que você não tem recebido X ou Y coisas. Porque talvez está só dentro da sala do chefe e não foi trabalhar. Ou seja, não está fazendo nada. E aí não tem como ter benefício, né? Não tem como ser recompensado. O digno é o trabalhador do seu salário. Você ficou o dia inteiro na sala do chefe, a semana inteira na chave do... Passou um mês inteiro na sala do chefe. Dia 5 o quê? Eu vim receber o quê? Ele vai falar. Não, você não fez nada. Quem está entendendo? Você ficou aqui só cantando para mim. Eu até gosto da sua voz, tá legal, mas eu preciso produzir. A empresa... E você ajoelhou, e você adorou. Eu entendo tal, sua fé, mas... Imagina 1000 funcionários na sala do chefe, só cantando e louvando e adorando o chefe. A empresa vai falir. É ou não é verdade? Tem que produzir. Vê se você pega aí, ó. Por isso que o MGA é um ministério
evangelístico, é um ministério missionário. Nós temos que fazer alguma coisa para Deus, para que Ele nos beneficie. Se não ficarmos só na sala do chefe cantando e adorando e louvando, que é o caso de muitas igrejas evangélicas. Cadê o Igor, hein? Nós não fomos na pizzaria aquele dia lá, eu não te mostrei uma igreja lá fechada? Falida! Na Inglaterra, para quem não sabe, lá em Londres, muitas igrejas estão se tornando bar, pub. Por quê? Porque o vô ia naquela catedral, e aí o vô morreu, então o filho do vô é o pai e os seus filhos, mas o pai morreu também, e então os filhos foram morrendo, e não tem ninguém para ir na igreja. Lá na Inglaterra. Moral da história? Estão vendendo os templos e se tornando bares noturnos, porque não tem quem vai na igreja congregar. Você viu lá, eu te mostrei uma delas. Por quê? Porque não fizeram nada. Você não está percebendo que se eu não fizer nada, nós vamos minguar? Por que que o MGA está crescendo no Brasil? Igreja ali, igreja lá, igreja ali e pastor lá. Por quê? Porque estamos trabalhando faz 30 anos. Se ficarmos só cantando e louvando, vai minguar. Os velhos vão morrendo, os novos não querem saber de nada e vai ter que vender para criar um barzinho. Você entendeu o que eu estou falando? Então o ministério Graça Apostolada é um ministério missionário. É um ministério evangelístico, de evangelização. Temos que se virar no boca a boca, no folheto, numa mensagem. Envia o link da mensagem, traz aqui na igreja, não sei, dá uma revista, não sei. Nós temos que trabalhar para Ele, para que Ele nos recompense. Vê se você entende isso aí. Você tem que entender. Só é a minha pregação, beneficiado. O termo bíblico, só recebe o salário. Digno é o trabalhador do seu salário. Jesus diz, só recebe o salário quem trabalha. Na minha pregação, no meu tema, só é beneficiado quem serve a Deus. Está ficando claro aí? Nós não precisamos fazer uma campanha. Nós não precisamos fazer uma corrente para receber algo de Deus. Nós só precisamos servir a Deus. Até Moisés na lei diz, as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Você serve a Deus e as coisas vão acontecendo. Por que eu não paro de servir a Deus? Acontece milagres em minha vida que eu tenho até vergonha de falar. Eu vou falar um eu vou falar. Vou falar isso da semana passada. Eu vendi um carro há 3 meses atrás. Em maio, junho, julho, agosto. 3 meses. Você não vai entender, tá? Porque eu até parei de querer entender. Porque não tem como entender. Você não vai entender. Não vai ter jeito, você não vai entender. Eu não entendi, você não vai entender. Eu vendi um carro em maio. Junho, julho, agosto. 3 meses. Eu vendi um carro por um valor. 3 meses depois, eu comprei o mesmo carro por 20 mil reais a menos. Está lá em casa na garagem. Você sabe o que é 20 mil reais? Pensa aí, por favor. Eu vendi esse carro, eu vendi em maio. Mas você não precisa vender carro, tá? Está escrito, o Senhor te abençoará na terra que te dá. Você pode vender sapato, pode vender escova de dente, você pode vender sabonete, você pode ser padeiro, você pode ser costureira. Eu não sei o que você faz, não é vender o carro. É ter a bênção de Deus em sua vida. O segredo não é vender o carro. O segredo é ter a bênção de Deus em sua vida. Mas o que eu tenho que fazer para ter a bênção de Deus em minha vida? Servir a Deus. Trabalhar para Ele. Ele é o meu chefe, Ele é o meu patrão. Eu sirvo a Ele, Ele me recompensa. Eu trabalho para Ele, Ele me recompensa. Sem pedir.
Tem gente que não entende isso. Será que vai morrer sem entender? Não está vendo que as coisas não vão acontecer do nada? Pô, quantos anos que eu estou falando isso? Tem que servir a Deus. Tem que fazer alguma coisa para Deus. Você não pode esperar passar a semana inteira para vir congregar. Você tem que servir a Deus. Você tem que fazer alguma coisa para Deus. Entregar um folheto, falar da graça, falar dele, orar por alguém, pregar para alguém, dar uma revistinha, dar um livro, dar um folheto. Você tem que fazer alguma coisa para ele, para que você seja beneficiado por ele. Senão não vai acontecer nada na sua vida. Falei. Quem é que te falou que só o pastor que tem que pregar, hein? Quem te falou que só o pastor que tem que orar pelas pessoas? Aí você não faz nada para ele, também não recebe nada dele. É simples assim. Quem te falou que só o pastor que tem que evangelizar? Quem te falou isso? O MGA é uma igreja missionária. Tem um mover missionário de evangelização. Você já não é salvo? Glória a Deus pela sua vida. E seu irmão está sofrendo, está morrendo. Você nem lembra que ele existe? Vai ser beneficiado como? Se você não fala nada para o seu irmão, você não faz nada pelo seu irmão. Deus está te chamando para vir para a vinha. Há um administrador na vinha que te ensina, mas você não faz nada para Deus. Você não serve a Deus. Você não trabalha para Ele, você não faz nada para Ele. Abre uma página no Facebook só de pregação e ensino. Abre um canal no YouTube, prega, ensina, coloca um folheto, coloca, não sei se vira, põe um versículo, faça alguma coisa para Ele. Está entendendo o que eu estou falando? Senão não tem salário. Senão não tem salário, irmão. Digno é o trabalhador do seu salário. Se você não faz nada, não tem nada. Você continua salvo. Mas não tem nada a ver com servir a Deus, ser salvo. Salvo eu sou. E daí que eu sou salvo? E daí que eu sou salvo? Quantos salvos mendigos não existe? Também não faz nada. Eu sirvo a Deus há 30 anos. Milagres acontecem uma semana sim, uma semana não. Um sinal aqui, um sinal ali. 30 anos. Vendi um carro em maio. Vendi o carro em maio. Maio, junho, julho, agosto. Não estou orando. Não estou fazendo campanha. Não estou fazendo corrente. Não estou fazendo jejum, não estou subindo no monte, não faço fogueira santa. Vendi, é o meu trabalho. Vendi o carro em maio e continuo servindo a Deus. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa. Então é o meu trabalho, servir a Deus é outra coisa. Vendi o carro em maio. Junho, julho, agosto. Comprei o mesmo carro, era meu, eu conhecia, por 20 mil reais a menos. Agora você pensa o que você quiser pensar. Porque a primeira coisa que eu pensei é, mas por que o rapaz está vendendo o carro 25 mil reais a menos, se ele gastou no carro, ele investiu no carro, ele melhorou o carro? Lá do céu, para de pensar, meu, segue a vida. Vai morrer sem entender, parei de pensar. Não posso falar de valores. Quanto que é o carro? 20 mil a menos do valor que você vendeu. Não foi, pastora? Oh, eu não aguento, né? Desculpa. Eu não aguento. 20 mil reais a menos. Vamos diminuir o valor, vai. 10 reais. Nossa, 10 reais. 2 reais a menos. 8 reais. Já não ajuda bastante? E um carro de um alto valor? 20 mil reais a menos. Ô pastor, o que você está falando de dinheiro, pastor? Eu estou falando de ser beneficiado. Nesse testemunho estou falando de dinheiro. Mas beneficiado. Saúde, sinais,
prodígios, milagres, maravilhas, por servir a Deus. Literalmente, as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Eu estou falando de um. Eu estou falando de um sinal de Deus na minha vida. O que o Espírito Santo quer que vocês entendam é que é preciso trabalhar para Deus. O Espírito Santo está mandando falar, e eu vou falar do jeito que ele está me falando aqui. Ele está me dizendo aqui, ó, quantos deles passam a semana inteira e não fala nada para ninguém? E ele está dizendo aqui, ó, e não é porque ele não encontra com ninguém, porque ele encontra com várias pessoas. Além do mais, você tem aí a internet que é de graça, você pode montar uma página só de pregação. De graça. Coloca um versículo todo dia. Monta um grupo de WhatsApp, manda uma oração todo dia. Eu declaro a graça de Deus sobre vocês. Não sei, faz alguma coisa para... Eu estou dando uma ideia qualquer. Faz alguma coisa para Deus, que você vai ser honrado por Deus. Ele vai te recompensar. Eu sou testemunha disso. Faz alguma coisa para Deus. O Espírito Santo está me dizendo, você não pode deixar passar a semana inteira, passar o mês inteiro e não fazer nada para vir na igreja domingo, cantar e louvar. Eu já orei para que você entenda o que eu estou falando. Eu já orei para que você entenda, irmão. Você é você, eu sou eu. Eu não sei o que você vai fazer para ele. Eu não sei o que você vai fazer para ele. Tinha um velhinho perto de casa que ele tinha uma placa, lembra o esposo da irmã Lídia? Ele pôs uma placa e estava escrito assim, ó, você é salvo pela graça. E ele ficava no farol, você é salvo pela graça. Não falava nem com a boca. A placa assim, ó, você é salvo pela graça. Ele está servindo a Deus, irmão. Ele está fazendo as pessoas conhecer e entender que são salvos pela graça. Ele está servindo a quem? A mim? A quem que ele está servindo? Só quem está entendendo o que estou falando. Mateus 20, versículo 3. Ó, irmão, você pode ficar com raiva de mim, você pode não vir mais na igreja, você pode não gostar. Eu não quero nem saber, eu tenho que falar, Deus está mandando falar. Se você não servir a Deus, zero benefício. É as migalhas que Jesus diz, que caem da mesa e as pessoas... os cachorrinhos comem as migalhas, mas vou viver de migalha? Ageu capítulo 2, Deus é dono do ouro e da prata, vou viver de migalha, irmão. Eu faço negócio para ganhar 100%, 200% a mais, 20 mil a menos. Eu sirvo a Deus. Não vou viver de migalha, não. Estão assustados, estão escandalizados, ou estão recebendo uma injeção de fé? Porque é o que está em mim. Eu não vou parar de servir a Deus. Eu estou sendo beneficiado. Até o técnico Emerson Leão disse, time que está ganhando não se mexe. Tem que servir a Deus, irmão. Tem que fazer alguma coisa para Deus. Cria alguma coisa para Ele. Abre uma página no Facebook, abre um canal no YouTube, que é de graça. Faz um grupo de WhatsApp. Não sei, faz alguma coisa para Ele, Ele vai ver, Ele vai perceber. Anjo, vem aqui, o que foi? Olha lá olha o que ele está... Nossa, olha quantas pessoas... Olha, está falando de mim. Olha, ele está dizendo... Faz alguma coisa para Ele. Eu aposto minha vida que Ele vai te beneficiar. Ele vai te recompensar. Mateus 20, verso 3. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Para mim, a maior vergonha é ter que ler sobre pessoas desocupadas. Pessoas que não fazem nada. Não quero saber se você está gostando ou não, irmão. Não estou preocupado se você está achando ruim ou está achando bem. Não quero saber. Deus está mandando ler, está mandando falar. Há pessoas desocupadas. Pessoa que não faz nada. Também não pode reclamar, hein? Não pode reclamar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje e vai fazer você vai bolar alguma coisa para fazer, para oferecer a Deus. Você vai... O Noé, quando baixou as águas, a primeira coisa que o Noé fez ao sair da arca, os filhos já queriam... Peraí. O que foi? Primeira coisa que Noé fez, levantou, olha o verbo, levantou um altar ao Senhor. Faz alguma coisa para Deus, não é? É gostoso viver, né? Gostoso ir na praia. Os filhos já queriam, vamos para a praia.
praia, baixou as águas, vamos fazer um churrasco. Juntou a família, levantou um altar a Deus. Faça alguma coisa para Deus, irmão. Tem capacidade? Abre um salãozinho e começa a pregar. Eu não fiz isso um dia. Comecei na sala da minha mãe. Aqui, olha o MGA em todo o Brasil. Faça alguma coisa para Deus. A bênção dele vai estar sobre você. Pode ter certeza disso. Mateus 20, versículo 4. Disse Jesus: ide vós também para a vinha. Tem caneta aí? E dar-vos-ei o que for justo. O que ele está dizendo? Você trabalha, eu te pago. Posso ouvir um amém aí? Tá, vocês estão aqui ainda? Você trabalha e eu te pago. Vai para a vinha. Ou seja, faça alguma coisa. E eu vou te dar o que é justo. Alô? E de vós também para a vinha, verso 4, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Verso 6. Perto da hora 1/10, ele saiu e encontrou... Não gosto de ler essa palavra. Verso 3. Outros que estavam desocupados. Verso 6. Ele encontrou outros que estavam desocupados. Mas como tem gente desocupada, hein, pastor? Por que o crente ele é desocupado? Porque ele só quer receber. O Espírito Santo, cadê o Igor? O Espírito Santo, eu deixei vazar algumas coisas aí algumas vezes. O Espírito Santo tem falado comigo sobre isso. O crente é preguiçoso. O crente é veiaco. Malandro. Malicioso. Quer receber sem fazer nada. O crente é assim. Malicioso, velhaco, culto de oração 3 ou 4, festa na igreja, igreja lotada. Isso é malícia, isso é veiaquice. Tem que estar lotado para servir a Deus. Tem que estar lotado para querer aprender, para servir a Deus, para honrar a Deus. Paulo disse, não sejam mais maliciosos, tire do meio de vós toda malícia, Paulo falou, mas o crente é velhaco. Há 30 anos que eu batalho, que eu luto para não ser um velhaco, para não ser malicioso. 30 anos, para não deixar minha carne me enganar. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai sair daqui hoje dizendo assim, ó, vai embora e vai falar assim, vai falar para si mesmo. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. O Espírito Santo está me falando. Tem gente que vai sair daqui hoje assim, ó. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Não, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Eu vou dar uma dica, tá? Olha o tamanho do mundo. Olha o tamanho do mundo, irmão. Olha quantas pessoas existem na face da terra. E você não falar da graça para ninguém, nem mandando um versículo, irmão. Ah, eu mandei há 5, 6 meses atrás. Ah, para a conversa, vai, tenho mais o que fazer. Para a conversa. Aí eu coloquei no meu Face lá um versículo. Ah, para a conversa, irmão. Para a conversa, irmão. Estou falando de servir a Deus. Você pode fazer disso o seu ministério. Você pode fazer o seu ministério, do seu modo, do seu jeito. Isso é 1 Coríntios 3. Faz do seu jeito, faz do seu modo. Presente para ele alguma coisa, para que ele possa te recompensar. Eu vou falar algo para vocês. Vocês lembram do Jô Soares? Vocês sabem que ele morreu, né? Ele era uma biblioteca. O homem era uma biblioteca, poliglota. O homem era uma biblioteca. Só que, 2 pontos. Toda aquela biblioteca, conhecimento, morreu. Acabou. Deixa eu pegar. Pegar o quê? Morreu, levou com ele. Mas ele não vai usar mais. Já parou para pensar nisso? Acabou, perdeu. Não ficou para ninguém. Mas para onde foi todo o conhecimento que ele tinha? Perdeu.
Acabou. Não existe mais Jô Soares, não existe aquela biblioteca chamada Jô Soares. Acabou. O que o Espírito Santo está falando? Você tem que fazer alguma coisa antes de morrer, irmão. Senão toda essa graça e entendimento que você tem vai morrer junto com você. A diferença é que se você fizer agora, você vai ser beneficiado agora. A isso Paulo chama de reinar em vida. Alguém aqui está ouvindo o Espírito Santo falar com você? Uma coisa você está ouvindo a mim. Outra coisa é o Espírito Santo está falando dentro de você ardentemente. Há 30 anos que eu sirvo a Deus. E eu servia a Deus mesmo quando eu não tinha nada. Nada, literalmente nada. E um dia, sempre servindo a Deus, eu e a pastora, fazendo algo para Deus, pregando, evangelizando, indo nas casas, orando, procurando doente. Ou tem algum doente aqui? Ah, tem ele aqui, então vem aqui que eu vou orar. É verdade, eu fazia isso. Procurava doente para orar. Você sabia disso? Que eu fiz muito isso? Muito tempo. Eu e a pastora ia nas casas. Um dia Deus até me deu uma visão, já falei para vocês. Na visão, Deus mostrou um homem doente e tal. Fui lá orar quando eu acordei. Estava dormindo, Deus mostrou no sonho. De tanto que eu procurava doente para orar. Por quê? Para quê? Para ver a glória de Deus na vida das pessoas. Como é que você vai ver a glória de Deus se você não faz nada? Me fala como que você vai ver a glória de Deus. Não prega, não ensina, não dá um folheto, não dá um... Mas como que você vai ver a glória de Deus, irmão? O Pedro encontrou um doente. Enéas, Jesus Cristo te cura. O homem levantou, saiu andando. Olha que testemunho que o Pedro tinha. Mas se você nem encontra com o Enéas, como é que o Enéas vai levantar se você não ora pelo Enéas, não dá um folheto para o Enéas, você não fala com o Enéas vai morrer paralítico. O coxo da Porta Formosa, dependendo como você vai morrer coxo. Então, eu e a pastora, servindo a Deus, eram umas 11 horas da manhã. Fomos servir a Deus não sei onde. Ia ao hospital, nós íamos ao hospital, nós íamos em tudo quanto é lugar. Nas casas. E aí, servindo a Deus, fomos pregar não sei aonde, não lembro mais. Fomos em algum lugar pregar, eu e a pastora. 11 horas da manhã, saímos, eu fechei a porta. E antes de fechar a porta, a pastora falou assim, acabou o feijão, hein? Você lembra dessa? Acabou o feijão. Ela mostrou a lata de feijão, o feijão não fica na lata? Tinha ali uns 10, 15 caroços, eu vou cozinhar 15 carocinhos na panela de pressão. Acabou o feijão, hein? Não falei nada. Não reclamei, não murmurei. Nós íamos pregar não sei aonde, fazer a obra não sei aonde. Não lembro mais. Não falei nada. Acabou o feijão, acabou o feijão. 11 horas da manhã. Fechou a porta, eu fechei, fomos lá. Voltamos 1h15, 1h20. Quando eu volto, fui fazer minhas coisas, ela falou assim, ué, quem pôs feijão aqui? Falei, como quem? A porta estava fechada, só tinha eu. Mas olha o feijão aqui na lata. Sirva a Deus e você vai ser recompensado por Deus, abençoado. Sirva a Deus e você vai ser recompensado por Deus nas mínimas coisas. Vamos terminar com Mateus 20, versículo 4. Olha, vai para a vinha e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Verso 5, saindo outra vez perto da hora sexta e nona fez o mesmo. Verso 6, perto da hora 1/10 ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou, Jesus está perguntando hoje, no versículo, ele está perguntando aqui, ó, no versículo 6, por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Aqui era só um dia, né? O mês todo, o ano todo. 5 anos todo, 3 anos todo, sei lá, cada um. Por que estivesse aqui desocupado? Verso 7. Responderam, ninguém nos contratou. Estou nem sabendo, porque o ser humano sempre quer dar uma desculpa. Não estou nem sabendo de nada, ninguém me contratou. Mas e depois dessa pregação? Escapou isso aqui. Verso 7. Disse-lhes, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo.
para mim está claro, faz 30 anos que eu leio Mateus 20, para mim está claro que quem vai para a vinha trabalhar para Deus, recebe o que é justo. É o que Jesus disse, dar-vos-ei. Vai e dar-vos-ei. E de vós também e dar-vos-ei. Mateus 20, versículo 8. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: olha, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Chama quem? Trabalhadores são alguém que fazem alguma? Está claro aí? Chama aqueles que trabalharam, chama aqueles que estão me servindo, fazendo algo para mim, começando pelos últimos até os primeiros. Vindos da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberia mais. Porém, também eles receberam. Veja que todos recebem, né? Quem vai para a vinha, trabalha, serve a Deus. Receberam 1 denário cada um. Verso 11. Tendo recebido, ser humano é fogo, né? Murmuravam contra o pai de família. Verso 12. E disseram: estes últimos trabalharam só 1 hora. E tu igualaste conosco, que estamos aqui no ministério já há 30 anos. Não, mas eu não posso falar isso, que eu tenho recebido. Então, meu salário está em dia, eu não posso falar isso aqui. Verso 12. Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse: amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar. Sabe, irmãos, eu estou percebendo aqui que se você trabalhar para o Senhor, se você fizer alguma coisa para Deus, mas não é fazer pelo amor de Deus, irmão, não é fazer hoje porque eu estou falando, não é fazer uma vez porque eu estou falando. Eu falei para você, faz 30 anos que eu faço. Tem alguém entendendo? Deixa eu fazer, porque não é fazer hoje, não é fazer agora. É colocar isso na sua vida. Você não toma banho todo dia? Você não escova os dentes todo dia? Faça isso todo dia. Inclua isso nas suas 24 horas. Isso o quê? Isso que você vai fazer. Eu não sei o que você vai fazer, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. Eu não passo um dia, não passei um dia nesses 30 anos sem fazer o que eu faço. E faço e vou fazer até o fim da minha vida. Eu não posso não fazer e chegar aqui no domingo e cantar para Deus louvar. Não posso. Eu tenho que fazer alguma coisa para Ele na minha vida, no meu dia a dia, para que Ele vá recompensando. Eu não sei quando que é o dia 5, o dia 10, o 13º. Eu não sei que dia que cai. Eu sei que está sempre caindo. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vamos terminar. Mateus 20, versículo 14. Eu quero dar a este último quanto a ti. Não tenho direito de fazer o que quiser com o que é meu? Vamos terminar essa ministração com Hebreus capítulo meia dúzia. Hebreus capítulo 6. Espírito Santo, eu vou fazer, Senhor, agora, por um instante, que essa mensagem foi para mim. Que essa palavra foi para mim. Então eu recebo essa palavra. Se foi exortação, se foi edificação, Senhor, eu recebo. Que essa palavra foi para mim. Eu vou fazer por um instante, Senhor, que essa palavra é para mim. Imagine, Senhor, que eu não estivesse na vinha ainda fazendo algo para o Senhor. Então eu já iria começar a fazer. Porque eu preciso ser beneficiado com as bênçãos do céu, com coisas que o ser humano, até eu, não consegue entender. Por exemplo, Senhor, eu sei que o Senhor está nesse negócio. Me perdoe, Senhor, mas não tem como não desconfiar de Ti. Não tem como, Senhor, me perdoe. Não tem como, Senhor, eu sei que o Senhor está no negócio. Vender algo em maio, 3 meses depois, comprar a mesma coisa, melhorado, por 20 mil reais a menos,
Senhor, vai me desculpando aí, mas essa não teve como disfarçar. Eu tenho certeza e convicção que é a tua mão. Não, Senhor, não é sorte, não é o acaso. Está claro que isso é uma bênção divina, algo que veio da tua parte, Senhor. É assim que eu estou entendendo. É assim que eu estou crendo, porque essas coisas não acontecem conosco aqui, ser humano, Senhor. Quantos amigos meus, vendedores que eu conheço, que não acontece isso na vida? Nasceram, cresceram e morreram, não aconteceu. Para mim, está claro que o Senhor pôs a mão. Está claro isso aí. Tentei entender. Busquei entender o motivo. Não achando, descansei no Senhor. E só me restou crer e entender que vem da tua parte. Como está escrito em Eclesiastes 2. Ao homem que é bom diante de Deus, Deus dá sabedoria. Mas ao ímpio pecador, ele faz que ele ajunte e amontoe para dar para aquele que agrada a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Em tudo te dou graças, Senhor. Me desculpa aí parar a minha pregação para agradecer a Deus e orar, tá? Desculpa. Mas eu precisava fazer isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos terminar com uma... Já fiz isso várias vezes, vou continuar fazendo, porque não tem como... Eu cantei aqui, ó. Não tem como só falar obrigado, Senhor. Obrigado. Não tem como só falar obrigado. É até vergonhoso falar. É muito pequeno falar obrigado. Então, a minha dívida de gratidão, ela aumentou. E parece que eu não tenho como pagar. Eu vou ter que continuar agradecendo a Deus. Vamos ficar de pé e ler Hebreus capítulo 6, versículo 10. Desculpem a minha jactância. É preciso... Isso acontece pela manifestação do Espírito Santo, por vezes, uma autoridade profética, apostólica, de falar a palavra de Deus, de exaltar o poder de Deus, de enaltecer. É uma autoridade que vem de Deus e isso eu não consigo. Já faz 30 anos que eu até tento ser, mas não consigo. Eu não consigo se eu não extrapolar e exaltá-lo de todo o meu coração, do meu jeito. Espero que você entenda. Hebreus 6, quem já achou? Verso 10. Diga comigo. Desligou aqui o seu teclado? Ô Adriano, você desligou o teclado aqui? Liga aí, Deivão, para mim, por favor. Só apertar o botão aí. Obrigado. Hebreus 6, verso 10. Deus não é injusto. Que palavra, hein? Sabe Deus, irmão? Sabe Deus? Princípio, criou Deus, céus e terra. Sabe Deus? Você não fala que crê em Deus? Deus. Depois de ler Mateus 20, Deus. Hebreus 6,10. Deus não é injusto. Como é gostoso ler essa frase. Chorando por dentro de gozo. Sabe, Elaine? Não dá para te explicar. Deus, não, eu tenho visto. Deus não é injusto. Por que eu oro ainda antes de pregar? Porque tem pessoas que ainda não entrou no eixo. Não encaixou ainda. Irmão, aqui não tem campanha, irmã. Aqui não tem corrente, não tem fogueira santa. Aqui você precisa servir a Deus, irmão. Irmã, se você não servir a Deus, amada, não tem como a Bíblia funcionar em sua vida. Eu tenho certeza que eu não sou o primeiro, nem o único aqui. Não é exclusividade do Marcos Gomes, do apóstolo. Não é, irmão. Eu preciso que vocês entendam, para que eu durma em paz. Cadê o tema já que está aí ainda? Que há benefícios de servir a Deus. Há recompensas em servir a Deus. Desculpa aí se eu cheio do Espírito Santo, mas isso aqui na verdade é tentando fazer você ver como eu vejo, entender como eu entendo, para que você possa viver como eu vivo, do seu jeito. Eu do meu, você do seu. E você vai ser beneficiado também. Faça alguma coisa para Deus, porque
Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do que você faz para Ele. E do amor que para com o seu nome mostraste. Sabe o que é servir a Deus? Olha lá. Pois servistes e ainda servis aos santos. Quando você serve a alguém, você está servindo a Deus. E quando você serve a Deus, você é beneficiado por Deus. Esse é o trabalho da vinha. Servir as pessoas, levar o amor, levar a graça, levar a compaixão para as pessoas necessitadas. Vou falar de mim. Se eu não fizer isso, perdi 30 anos da minha vida. Se eu não amar as pessoas, se eu não levar o conhecimento que Ele me deu, o pouco conhecimento que eu tenho, de algum modo, não dá para eu falar com 1000 pessoas no Japão, na Bahia, na Austrália, não dá. Então nós temos um site, e esse é um trabalho meu, tá? Ah, pastor, eu também não, irmão, esse é um trabalho meu. Me permita deixar claro, é um trabalho meu. O Davis tem o trabalho dele, e eu tenho o meu trabalho. Então você tem que arrumar um trabalho para Deus. Ó, na vinha, a vinha é grande, dá para você limpar as mesas da vinha, dá para você pintar a parede da vinha, dá para você fazer um cafezinho para quem está trabalhando dia e noite na vinha. Se você fizer um cafezinho para dar para alguém, você já está servindo a Deus, você já está trabalhando para o chefe vai te recompensar. Por favor, para terminar, em silêncio, leia aí Hebreus 6:10. Que palavra para quem serve a Deus, que palavra. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da sua obra. É o que está escrito. Pois servistes e ainda servis aos santos, e do amor que para com Ele mostraste. Deus não é injusto, por isso que eu sirvo a Deus. Não consigo nem imaginar 30 anos da minha vida perdido, jogado fora, não dado em nada, apenas numa mera e vã religião. Olhe os seus olhos em Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Faça como Noé, ofereça algo ao Senhor, não só uma vez, mas em toda a sua vida. Faça a sua oração, faça a sua confissão, faça os seus votos e os confirme diante de Deus. Digno é o trabalhador do seu salário. Deus não é injusto, Ele vai te recompensar. O Espírito Santo está falando aqui para mim. Você que está com a vida difícil aí, tem gente que está com a vida difícil. O Espírito Santo está me falando, difícil, está difícil a vida. Começa a trabalhar para Deus. Começa a trabalhar para Deus. Você vai ver que as coisas vão começar a aparecer na sua vida, sem você pedir. Você não dá tempo nem de orar para pedir. Eu não oro por mim, eu oro pelas pessoas. Não dá tempo de orar por mim, não dá tempo de pedir para mim algo, porque enquanto eu estou servindo, o anjo vem e me serve também, sem eu pedir. Então o Espírito Santo está me mostrando aqui, você que está com a vida difícil,
Muito difícil a vida. O dia a dia está difícil. O dinheiro não dá, as coisas apertadas, tudo contadinho. Eu vou te ensinar uma receita. Começa a fazer algo para Deus. Tenha um hábito de fazer isso. Anda com um folheto na sua bolsa, fala da graça, abre um site, abre um canal, abre no Face, abre um grupo, faça reunião na sua casa, não sei. Junta as pessoas lá, começa a falar da graça, não sei. Faça alguma coisa para Deus, e isso vai chamar a atenção de Deus. E em Mateus 4, os anjos chegarão e te servirão. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da sua obra, mas está claro que você tem que ter uma obra para que Ele possa te recompensar. Está claro, igreja? Levante as suas mãos. A graça de Deus seja com sua vida. O espírito de sabedoria e de revelação lhe seja dado. Que a sua vida, de hoje em diante, nunca mais seja a mesma. Que de hoje em diante, Deus ilumine a sua mente. E que você possa fazer algo para Deus, enquanto viver. Depois você me fala. Você vai ver. As coisas, o feijão começa a aparecer na lata com as portas fechadas. Você vai ver. Graça e paz, e saúde, e sabedoria lhe sejam dados, e anjos em seu favor, te guardando e te protegendo, para a glória de Deus. Amém? Diga: eu recebo graça, paz, saúde, sabedoria, prosperidade, inteligência para servir a Deus, porque eu serei recompensado por Deus. Eu creio, por isso eu falo. Graça e paz, igreja abençoada. Vai com os anjos de Deus.